Meu amigo e minha amiga, vocês estão acompanhando aqui que nós estamos fazendo revelações sobre aquele material que a Polícia Federal teria encaminhado para a CPMI do INSS. E tem um detalhe importante que me chamou a atenção. Assim que se teve ali a possibilidade de se colocar em prática a CPMI do INSS, quando as assinaturas já tinham sido coletadas e a própria oposição decidiu, por livre e espontânea vontade, adiar o protocolo de pedido de abertura da CPMI, que seria feito no dia 6 de maio, e mudar para o dia 20 de maio, adivinha quem neste período aí conseguiu o contato do presidente da CPMI do INSS, o senhor Carlos Viana, o banqueiro preso Daniel Vorcaro. E aí fica a grande pergunta que eu vou responder para vocês depois da vinheta. Por que o banqueiro Daniel Vorcaro, que é da mesma igreja do presidente da CPMI, do INSS, o senador mineiro Carlos Viana, estaria ali tendo o seu contato procurado pelo Daniel Vorcaro? Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir o de sempre, que você se inscrevesse no canal se não for inscrito, deixa o like, compartilhe o vídeo, comente para ajudar a engajar. Se puder ajudar financeiramente, aponta o celular para esse QR Code que você está vendo aqui no alto. Se não conseguir ler o QR Code do Pix, pode digitar o endereço do Pix, que é esse aqui, ó, ohistoriadoroficial@gmail.com. E se quiser fazer uma doação menor, mas pontual, né, todo mês ali, você pode se tornar membro do canal clicando aqui embaixo no botão Seja Membro e colaborar a partir de R$ 4,99 por mês. Você pode colaborar com R$ 4,99 ou com R$ 7,99. O que é que eu ganho, Carlito, colaborando com você mensalmente? Você acessa os meus 3 primeiros livros na versão digital para fazer a leitura. Só isso aí já dá praticamente mais de um ano de assinatura, tanto de R$ 4,99 quanto de R$ 7,99, porque os livros são mais caros que isso. Ferramentas de inteligência artificiais que eu desenvolvi. Cursos disponíveis aqui apenas para membros do canal, material exclusivo, grupo do WhatsApp, além inclusive também de alguns vídeos que a gente faz ou lives exclusivas para os membros do canal, uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses, com uma certa frequência, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma informação importante que, mais uma vez, como eu venho dizendo para vocês, você não verá isso na grande mídia, que é o quê? O presidente da CPMI do INSS, o Carlos Viana, que inclusive é o pré-candidato ao Senado do Flávio Bolsonaro em Minas Gerais, ele é da Igreja Batista da Lagoinha, igreja frequentada ali pelo Nicolas Ferreira, igreja do Daniel Vorcaro, igreja do André Valadão, igreja do Fabiano Zettel, igreja da tal fintech Clava Forte Bank, que seria ligada ali ao próprio Vorcaro ou à própria igreja da Lagoinha. Não dá para saber exatamente porque o senhor Carlos Viana não quis colocar em discussão a quebra do sigilo, nem do seu colega de igreja, o pastor Fabiano Zettel, e nem da Clava Forte Bank. E aí eu comecei a me questionar por que o senador Carlos Viana está tão assim preocupado em não querer deixar quebrar o sigilo fiscal ou outras movimentações do Zettel, por que não quer que se quebre nada da Clava Forte? Será que é apenas porque eles são da mesma igreja? E aí eu comecei a fazer a linha do tempo. Lembre, além de cientista político, eu sou historiador, então é normal eu recordar algo, retroceder um pouco na história para conectar um ponto aqui, um ponto ali. E como eu tenho um TDAH também, quando eu tenho hiperfoco em alguma coisa, ou como eu tenho hiperfoco também, né, em várias coisas às vezes, eu começo a lembrar de algumas coisas que eu já ouvi em algum lugar, eu começo a lembrar de alguma movimentação que eu acho que é estranha, que pode ter algo errado, e aí eu lembrei disso aqui, que vocês vão entender já já o que é que isso aqui quer dizer, ó. Oposição adia protocolo de requerimento da CPMI do INSS para 20 de maio. Protocolo seria realizado terça-feira, dia 6 de maio. Escolha da nova data se deve à mobilização para aumentar o número de assinaturas. Isso aqui não muda absolutamente nada. Por quê? A CPI, ela é legalmente um instrumento da minoria, ou seja, a minoria conseguiu 1/3 das assinaturas, não importa, se conseguiu, por exemplo, na Câmara 171 assinaturas ou conseguiu 500 assinaturas, a CPMI vai ser aberta do mesmo jeito e ela ter mais ou menos assinatura não muda em nada na prática da sua abertura. O que muda é na retórica, né, que vai ser adotada ali por quem coletou assinaturas, mas na realidade não muda absolutamente nada. Assim como no Senado, para abrir uma CPI no Senado se precisa de 1/3, são 27 assinaturas. Se
conseguir 27 ou 80, Carlito, muda o quê? Nada. Tendo 27 ou tendo 80, a CPI vai ser aberta. E quando você consegue coletar assinaturas de senadores e de deputados, aí você consegue ter o que a gente chama de CPMI, que é uma CPI, é uma comissão parlamentar mista de inquérito, que envolve o quê? As duas casas. E neste caso aqui, se conseguiu as assinaturas necessárias para abrir a CPMI, tanto a CPI, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, originando a CPMI. E por que, Carlito, que se adiou a abertura, ou o protocolo de requerimento de abertura? Eu acredito que isso acabou sendo atrasado porque mexeu-se com alguns interesses, incluindo o interesse do Vorcaro, que eu vou explicar para vocês que vocês vão entender já já. Tá aqui, ó. Deputados e senadores de oposição adiaram o protocolo de pedido de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre fraudes bilionárias do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. O protocolo do documento estava previsto para esta terça-feira, 6 de maio, mas foi adiado para o dia 20 de maio. O adiamento foi informado pela equipe da deputada Coronel Fernanda, que tem organizado a coleta de assinaturas. Junto à senadora Damares Alves, do Republicanos, a escolha da nova data se deve à mobilização para aumentar o número de assinaturas. Na segunda-feira, os parlamentares afirmaram que o documento teve adesão de 29 senadores e 182 deputados, ou seja, já poderia ser aberto a partir dali. Não adiantava ter mais assinaturas, não mudava nada. O que não poderia ter era menos, não poderia ter, por exemplo, menos de 27 senadores e menos de 171 deputados. Mas 29 senadores e 182 deputados já dá para abrir. E aí o que é que eu achei interessante nessa história toda aqui, que se teve esse adiamento? Porque, meu amigo e minha amiga, olha quem aparece aqui. Deixa eu compartilhar com vocês essa informação que muitos de vocês nem devem saber, né? Olha o que aconteceu. Vamos lá. Lembrem que o pedido de requerimento ia ser protocolado no dia 6 de maio. E aí decidiu mudar para o dia 20 de maio. Já estava tudo pronto. Não teria motivo para não protocolar. Afinal, segundo os bolsonarentos, teria ali de abrir a CPI do INSS para descobrir falcatrua, que era o PT, que era isso, que era aquilo. E aí no documento, dos materiais que eu recebi da CPMI do INSS, né, supostamente, tem lá uma informação importante que passou despercebida, né, estranhamente pela mídia. A mídia citou algumas coisas, mas esqueceu de citar esse detalhe. O senador Carlos Viana, que é presidente da CPMI do INSS, ele está nos contatos do Daniel Vorcaro. Carlito, mas isso quer dizer alguma coisa? Estar nos contatos meramente não quer dizer nada, mas para a grande mídia quer. Afinal, tem um monte de gente que está aí na agenda do Vorcaro, que só porque está na agenda do Vorcaro virou criminoso. Mas o que é que me chamou a atenção nesse caso especificamente? Olha lá, ó. Senador Carlos Viana. Olha quando ele entra na agenda do Vorcaro. 13 de maio de 2025. Às 16 horas, 22 minutos e 28 segundos. O que é que diz ali modificação? Quer dizer que ou o número dele foi adicionado, ou se teve alguma alteração do número naquele dia. Ou seja, o Vorcaro pode ter botado ali o contato novo dele, pode ter cadastrado o contato dele, mas no dia 13 de maio de 2025. E aí fica a grande pergunta, que é o que eu tenho achado muito estranho aqui, e vou compartilhar com vocês, evidentemente, essa história. Por que é que justamente entre o dia 6 de maio e 20 de maio de 2025, período ali que ficou aberto para protocolar o requerimento de abertura da CPMI do INSS, o Daniel Vorcaro buscou o contato do senador Carlos Viana? Será que seria só coincidência? Porque são irmãos de igreja, né? A gente sabe. Irmãos de igreja ali, né? Irmãos fiéis de igreja, né, da Igreja Batista da Lagoinha. Será que é só mandar uma oração? Não. Não era mandar só uma oração, aparentemente. E aí agora a gente consegue entender por que não querem quebrar o sigilo fiscal do Fabiano Zettel, porque talvez encontrem outras movimentações estranhas, inclusive envolvendo até ministros do Bolsonaro, como o Fábio Faria e o Ciro Nogueira. A gente já sabe que o Zettel doou dinheiro para Tarcísio e para o Bolsonaro. E segundo o Valdemar da Costa Neto, o tal do Fabiano Zettel, que é pastor da Lagoinha, cunhado do Vorcaro, teria depositado direto na conta do Bolsonaro 3 milhões de reais. A pergunta que não quer calar e que você não vai ver na mídia tradicional. Por que
que quando se soube que a CPMI do INSS ia ser aberta, as assinaturas já estavam coletadas, o Daniel Porcaro buscou o contato do senador Carlos Viana, que àquela altura, inclusive, não era ainda o presidente da CPMI, mas já era alguém que vociferava a importância de ter essa CPMI, a importância de descobrir as falcatruas do INSS, e ele é da Igreja do Porcaro. Seria só uma mera coincidência? Afinal, se não era, o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito deve explicação. Por que que o Porcaro buscou o contato do Carlos Viana quando se soube que a CPMI do INSS seria requerida e seria aberta? Deixa aqui o seu comentário sobre o que você suspeita que aconteceu. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. A gente vai continuar a série aqui de materiais que vocês não vão ver na mídia tradicional, de materiais que estão lá coletados pela polícia, e vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, porque diferente do que muita gente está falando por aí, vocês têm de falar do golpe disso, do golpe daquilo, da prisão do Lulinha, do policial da Polícia Federal que está no gabinete lá do Mendonça, não sei o quê. Gente, isso tudo aí é o que eles querem que a gente faça. A gente tem de fazer a contranarrativa, informar aquilo que eles estão escondendo. Essa parte de falar do delegado da Polícia Federal é importante, mas não precisa todo mundo do campo da esquerda falar sobre isso. Uns falam sobre isso, outros falam sobre as coisas que eu estou mostrando aqui que vocês não vão ver em outros lugares. E tem muito mais material exclusivo de onde veio esse, tá bom? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, colabora com o nosso Pix, que é esse aqui, ó, o Historiador Oficial. Ajuda a gente a manter essa estrutura, porque se eu tivesse uma equipe, eu já tinha divulgado muito mais coisas. Só que como eu não tenho equipe, só neste caso aqui, por exemplo, envolvendo os diálogos, são mais de 1.565 páginas. O dos documentos tem muitas outras coisas, tem e-mails que eu estou lendo também, e sem suporte de equipe eu tenho que fazer tudo sozinho. Se você puder colaborar financeiramente, eu agradeço. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que tem colaborado financeiramente, agradecer a todo mundo que tem se tornado membro e apoiador desse canal, porque somente com a ajuda de vocês a gente consegue fazer esse trabalho de jornalismo sério e independente. Compartilhe o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, porque como eu sempre digo no final de cada vídeo para vocês, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.